Boas-vindas aos espectadores aqui do Pod Primos. Hoje estamos aqui com o Tiago Tavares, mais conhecido no TikTok também como TCT, a sigla que ele na maioria das vezes usa. Se quiseres apresentar aqui um pouco para os nossos espectadores. Olá a todos, eu sou o Tiago, faço vídeos para o TikTok, mais sobre futebol e sobre o meu clube, que é o Sporting, e hoje estou aqui no Pod Primos para ter uma conversa, para conversarmos aqui um bocadinho e também conhecerem um bocadinho melhor. É isso. O Tiago faz vários vídeos sobre futebol e sobre o Sporting, que é o seu grande clube, que ele apoia muito e adora o Sporting. E com a máxima garra em todos os vídeos. Sempre. Tem uma grande ambição em ser presidente do Sporting, em chegar bem longe dentro do clube. E vamos começar por falar no TikTok, né? Que é a rede social pela qual nós conhecemos-te. Gostávamos de saber o que é que te fez criar o teu canal no TikTok e quando é que começou esse teu projeto? Olha, boa pergunta. Eu sempre, desde miúdo, que via vídeos no YouTube, de futebol sobre mais o Pedro Tinho, não sei se conhecem o Pedro Tinho 23. Sim, sim. Um, e depois, na pandemia, a rede social do TikTok começou a ser muito usada e eu comecei a ver muito Diogo Camarão sobre Sporting e eu pensei assim, por que não? E então, em 2020, criei uma conta TikTok de cerca de 5, cheguei a ter 5 mil, 6 mil, mas entretanto o TikTok baniu-me e eu parei durante os meses. Em julho de 2021 voltei e a partir daí foi um sucesso. Aliás, esta minha conta que eu tenho agora começou mais a crescer agora no início deste verão. Reparem que eu em agosto tinha cerca de 14 mil, hoje estou quase a caminho dos 50 mil. Então isso significa que o crescimento aqui no TikTok foi rápido. Sim, sim. Sim, podemos considerar que sim. Nós, por falar em crescimento, também vimos que tens um vídeo que tem quase 2 milhões de visualizações. Já viste um vídeo em Portugal ter tanta visualização? Como é que isso te É fez verdade. sentir, meu? Tipo, tanta gente a ver o teu vídeo. Foi sobre o Mundial, sobre. Disseste lá, se calhar se o Ronaldo, Portugal ia ganhar o Mundial, não era? Na verdade, não foi bem Sim, dessa forma. sim. Sim, é verdade. Esse vídeo bateu muito. Se vocês forem aos comentários do vídeo, a maior parte de quem comenta são pessoas do Brasil. Portanto, calculo que esse vídeo tenha chegado ao Brasil. E agora, depois de terminar o Mundial, ainda continuam a comentar, a perguntar onde é que está o Mundial. Bom, é gente de brincadeira, como é óbvio. Mas esse vídeo foi gravado em outubro e, em 3 meses já tem quase 2 milhões de visualizações, o que é sempre bom. É sempre bom quando nós gostamos de fazer, por exemplo, eu, como gosto de fazer vídeos para o TikTok, é uma coisa que me anima, acaba por ser também uma motivação. Quando os vídeos alcançam mais visualizações, acaba por ser também uma enorme motivação para quem os faz para continuar a fazer mais e mais e mais. Sim. Sim. E também demonstras muitas vezes nos teus vídeos, e é difícil haver isso no TikTok, principalmente a garra e a coragem com que defendes o Sporting à força toda. É difícil levar hate, mas como é que consegues ter essa coragem toda? Olha, uma pergunta. É uma boa pergunta, porque eu quando estou a fazer os vídeos, quando termino os jogos do Sporting, assim, principalmente, eu faço os vídeos logo para a emoção ser logo a inicial. Ou seja, para eu ter uma opinião minha sem ver programas de televisão para depois ser consumido com as opiniões das outras pessoas. Como é que eu ganho essa coragem? É, é, é saber que do outro lado também vão estar sportinguistas a ver o meu vídeo e saber que eles próprios acabam também por ter uma opinião parecida com a minha. Sei que benfiquistas, portistas, sempre o hate, alguns, nem todos. Às vezes não é fácil, as pessoas pensam que
quem está do outro lado não vai ficar magoado, mas fica. Às vezes não é fácil, e às vezes há comentários muito ofensivos que o próprio TikTok às vezes apaga, ou às vezes sou eu próprio que apago, mas de vez em quando deixo lá ficar, porque não preciso responder, porque já há pessoas a responder, mas pronto. Depois estou a ver que realmente sentes bastante aquilo que queres transmitir aos outros, porque fazes mesmo no momento, né? No momento, aquilo que tu Sim, sentes, que viste nos jogos e etc., tu transmites ao público. E também vemos que tens sempre bastantes pessoas a acompanhar-te em todos os vídeos. Pá, tens um canal bastante consistente no TikTok. Não é aquele de altos e baixos. Não, tens sempre pelo menos bastante gente a sim. ver-te. Como é que mantens assim o carisma? Porque vê-se que és uma pessoa carismática, transmites bem aquilo que tu pensas. Como é que tu mantens sempre esse público a seguir-te e a gostar dos teus vídeos? Olha, hum, como é que eu mantenho? Eu acho que não te consigo responder bem a isso, porque eu acho que tem muito a ver com eu trago para as pessoas muitas informações da atualidade. E acho que isso acaba também por despertar mais atenção às pessoas. Por exemplo, agora estão a ser nomeados para melhores do mundo do IFFHS, alguns atletas e treinadores portugueses. Eu estou a trazer vídeos desses para as pessoas e isso acaba também por chamar mais atenção às pessoas. A questão do símbolo, do símbolo do Sporting. um, e pronto, e acho que é isso, é trazer assuntos do momento, da atualidade, que despertem a atenção das pessoas, que algumas ainda nem sequer viram, porque são notícias recentes do dia de agora. Recentemente também estivemos a verificar e fizeste um pequeno desabafo por causa do jogo com o Farense. Fizeste um pequeno desabafo no Instagram. Queres falar um pouco sobre isso aqui? E já que estavas a falar de haters de outros clubes e tudo mais. Olha, reagi mal. Reagi mal porque as pessoas não sabem de onde eu sou e criticaram sem saber. Aquela mensagem foi mais direcionada a um adepto que diz que é 100% de Farense, mas eu sei que não é. É benfiquista. E eu não sou de Faro. Eu sou de Faro. Eu nasci no Alentejo, vivi anos, uma década no Alentejo e fui depois para, para o Algarve, para a zona de Faro. E fui ver o jogo ao lado contra o Farense. E depois fiz um vídeo a dizer que o Sporting tinha ganho 3 ao Farense, que fácil, e isso foi alvo de discussão uma semana toda. E eu fui alvo de críticas, atrás de críticas. A equipa de júniores do Farense ficaram chateados comigo, alguns. Foi mesmo muito mal. Essa pessoa, cada vez que me vê passar na rua, está-me sempre a ofender. Não sei que mal é que eu lhe fiz. Mas pronto, reagi mal, mas agora acho que já está tudo mais calmo. Tu quer dizer que tens pessoas que te conhecem do TikTok e das redes sociais, pronto, que encontram-se contigo na rua e que há esse tipo de choques, né? Choques, pronto. Ahm, menos mal. Uh, um, uh, sim, neste caso, por acaso, eu acho que até tenho sorte nisso, porque é só essa pessoa que de vez em quando me chama assim um nome ou outro, mas eu também não, epá, ignoro. De resto, as pessoas todas que se encontram comigo e me vêm falar às vezes na rua, abordar, é tudo pessoas muito simpáticas e tudo Yeah. muito saudável. Íamos falar mesmo também sobre isso. Tipo, às vezes temos alguns colegas que gozam connosco. Por exemplo, no teu caso do TikTok, ter os colegas que gozam contigo, de fazer vídeos, por exemplo. Mas como é que os teus amigos lidam a isso? Sabes como é que é, né? A malta gosta sempre de mandar aquelas bocas. Pá, sempre. Sim, Nós sim. quando tínhamos canais no YouTube e etc. A malta entra sempre connosco sobre isso. Como é que é? Olha, eles reagem, eu tenho muita sorte nisso. Eles reagem muito bem. Primeiro, eles acompanham, ah, quase todos, estão sempre a fazer elogios, ah, dizem para eu continuar que eles às vezes até dizem, tu já és muito famoso. Eu digo assim, eu não me considero famoso, vocês é que acham que eu sou famoso. Vocês é que me titulam assim, eu não me considero, eu nem acho que sou. Mas eu, por acaso, tenho muita sorte nisso, os meus amigos todos.
apoiam muito e acho que isso é das melhores coisas que nós podemos ter quando fazemos vídeos para a internet e estamos a expor dessa forma e começamos a ganhar algum destaque. Também não chegaste a falar ainda, penso eu, sobre o ciclismo, mas pensas falar sobre o ciclismo algumas vezes no TikTok? Sim, 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 óbvio. E digo óbvio porque isso é uma coisa que vem de família. Eu tenho um tio ciclista profissional, um, corre na FAPL Cycling, e isso já vem desde. Eu estou sempre habituado a ver bicicletas desde bebê, sempre, e acompanhamos as provas dele em todo o lado. Quando vamos ver ao vivo, é sempre uma emoção brutal. Então, o ciclismo é, a par do futebol, é o meu outro desporto que eu amo ver, assistir, acompanhar, adoro. E estás dentro desse mesmo desporto? Já praticaste? Nada, ciclismo ainda não pratiquei. Eu costumo sempre dizer, só não fui para o ciclismo porque o meu tio não quer, porque ele acha que é muito sofrimento, mas é gente brincadeira com a arte. Então ele acha que levando isso ao nível profissional, caso entres para esse desporto, vê que é muito sofrimento e muito puxado, muito exigente. Sim, 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 é muito puxado, sim. Acaba por. Eu às vezes pergunto-me como é que conseguem andar quase 200 quilómetros em cima de uma bicicleta sem parar. É mesmo. O ciclismo merece mais reconhecimento. Acho que o ciclismo, derivado dessas circunstâncias todas, merece muito mais reconhecimento e acho que o nosso país não liga muito ao ciclismo, mas devia ligar mais. Devíamos ser um país onde, como França, Itália, Espanha, Alemanha, onde o ciclismo era muito mais valorizado e muito mais acompanhado. Acho que é um aspecto a melhorar por parte principalmente do presidente da federação. E talvez com o publicares agora a parte do ciclismo no TikTok, talvez chame um pouco mais a atenção dos portugueses, já que és digamos, com influencer Sim, de alguns portugueses. sim, eu espero que sim. Eu espero que isso traga mais pessoas a ficarem curiosas com, com o ciclismo e começarem também a querer acompanhar esta modalidade que é muito gira mesmo. Pois, estás a falar agora, pronto, ciclismo, que é algo que queres trazer para o TikTok. Deve ser no próximo ano, vais começar a falar sobre o ciclismo. E que mais planos é que tens para o próximo ano? Seja ao nível do TikTok, seja outro nível da mídia digital, qualquer coisa. Pronto, para além do ciclismo, os outros planos é continuar a fazer vídeos de esporte, obviamente, até o final da temporada depois, e depois no mercado de transferências de verão, pronto. Tentar também trazer assim um bocadinho o Cristiano Ronaldo ao meu TikTok, espero que não vá para a Arábia. Trazer também assim um bocadinho o nosso craque português, falar um bocadinho sobre ele. Vamos ver se o Enzo sai ou não sai, também vai ser tema, se sair. E pronto, é o futebol e o ciclismo que vão. E outra coisa, vou tentar também, se for, ainda não sei se vou para o ano à volta a Portugal 2023, tentar trazer também assim uns vídeos da volta a Portugal do ciclismo para a malta, em Ah, agosto. pois. Então é porque o teu tio participa nessas competições todas, ou não é nessa da Volta a Portugal? Sim, 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 sim. Tendo em conta que ele é profissional, corre numa equipa profissional, participa, sim. Ok. Participa e já tem 4 5 top 10 nessa prova. Pô, não sabia mesmo, não fazia ideia que realmente tens um profissional na equipa. Um atleta profissional. Na equipa não, é na família, neste caso. Também falas bastante no TikTok e vi que alguns vídeos falas sobre ser presidente do Sporting. Alguns levam como brincadeira, mas talvez leves mais a sério. Conta-nos um pouco sobre os teus planos e como é que pretendes chegar a isso. Neste momento é um sonho que eu tenho e algo que eu gostaria de ser. Mas eu muitas vezes paro sozinho
olho para os meus vídeos e fico a perguntar: será que daqui a 20 anos eu vou ter esse mesmo sonho? Não consigo encontrar resposta. O que eu sei é algo que me motiva. E depois, quando eu faço os vídeos para TikTok, vejo sportinguistas a dizerem sim, eu acredito em ti, eu votava em ti, um, TT presidente, hashtag TT presidente. E o último vídeo que eu fiz bateu quase 60 mil visualizações, onde falei como se fosse o presidente do Sporting, como se tivesse acabado de ser eleito. A malta ficou. Os sportinguistas foram ao rubro. Fiquei mesmo muito contente. E achas que os planos lá dentro e tudo mais, achas que conseguias resolver todos os problemas dentro do Sporting? Problemas dentro do Sporting. Uh, Refere-se especificamente a algum problema? Não, Ou... não é especificamente, é, por exemplo, acho que a nível de presidência é difícil, tanto em todos os clubes, não é só apenas o Sporting, mas é difícil Sim. chegar lá e às vezes tem problemas internos, problemas também externos com a mídia social. Como é que lidarias com esses problemas? Um, Internas, felizmente, para o Sporting, isso está a melhorar muito. Como vocês sabem, o Sporting atravessou uma fase muito difícil, onde os problemas internos eram intensos e eu não sei se teria um, um, paciência para aturar certo tipo de pessoas. Se calhar não tinha. Mas mantinha-me no Sporting. Como é que eu, em relação à comunicação social, em relação à comunicação social é fácil. É, é fácil, é só mesmo ou ignoras ou fazes como o presidente do Porto, ironizas. Uhum. Acho acho que é bastante fácil. Mas sim, acho que com, com, com um grande núcleo de pessoas sportinguistas de preferência à minha volta, acho que conseguimos sim resolver tudo, tudo e mais alguma coisa, incluindo a questão das claques, que é muito falado. Falando nas claques, vendo-te como um grande adepto do Sporting e falando nas claques do Sporting, como é que as vês? E depois dos problemas que tiveram, se fosses presidente, como é que lidarias com as claques e tudo mais? Olha, como é que eu vejo as claques? Olha, vejo as claques como algo fundamental para os clubes. Vejo as claques, porque eu sou fã das claques nos clubes, principalmente. Vejo que as claques trazem um ambiente espetacular ao estádio. E eu, em 2019, fui ver um jogo do Sporting, fiquei ao pé das claques e o ambiente é brutal, brutal mesmo. Arrepiava, eles cantavam, traziam energia ao estádio. Agora, eu vejo uma bancada vazia Yeah. e deixa-me triste. Um, ok, ouve-se os cânticos no estádio, ouve-se, mas não é o mesmo. Não é o mesmo. Eu olho às vezes por cima para o senhor presidente e fico a perguntar: será que ele não olha para aquela miséria que está ali? Aquilo, aquilo é um dos aspectos que eu não concordo com o Frederico Varandas. Eu não sou um crítico de Frederico Varandas a 100%, mas nesse aspecto eu não concordo. Eu reunia com todas as claques, reunia com todas as claques, um, perguntava ao chefe das claques como é que é aqui, como é que é este aspecto, têm que cumprir. Se não cumprirem, vamos tomar medidas mais drásticas. E acho que assim tudo se resolvia. Obviamente que as medidas mais drásticas era ou ele deixava de ser presidente daquela claque para assumir outra pessoa com mais credibilidade, ou então deixava de ser claque oficial do Sporting. Porque as claques do Sporting às vezes são um bocado violentas com a polícia, mas a polícia, por vezes também, infelizmente, por vezes também pica um bocadinho. E em termos de claques do Sporting, tens a Juveléu, tens o Diretivo Ultra. Qual é que achas que é aquela que mais impacta no estádio, que mais traz aquela emoção para os adeptos cantarem juntamente? Olha, boa pergunta. Porque
Se calhar, eu gosto muito de uma quack, que é o diretivo. Eu gosto muito desta quack, o diretivo. Não sei porquê, não consigo explicar, mas gosto muito. A Jovel também traz muita emoção. Não se cala um minuto, sempre a cantar, a cantar, a cantar. Mas acho que não consigo escolher. Temos a Torcida Verde também. Temos outras, só que agora só me estou a lembrar destas três. Mas acho que não consigo assim escolher nenhum. Pois, por falar nas claques, elas estão proibidas há quanto tempo? É que eu estive este ano no estádio, foi em maio, e não estava lá nenhuma claque. Não sei há quanto tempo é que já estão proibidas. É, mais ou menos desde proibidas, pois. Uh, o Frederico Varandas, o senhor presidente, no início desta temporada, reuniu com todas as claques. Porque eu não tenho bem certeza, mas eu acho que desde a presidência dele, que ele cortou relações com as claques. Tirou algumas regras que as claques tinham. Por isso, desde o início desta temporada, eu acho que eles estão mais ou menos resolvidos, mais ou menos. Com os Bebel nem tanto, mas em relação aos outros claques, eu acho que sim, está tudo mais ou menos. Sinceramente, acho que sim. Não vou dizer que está tudo bem, mas mais ou menos sim. Mas, e sobre o futebol também, já há quanto tempo é que tu acompanhas o futebol mesmo de verdade? Tu apoias, estás atento aos jogos, aos resultados, às notícias e transferências? Já há quanto tempo? Desde muito novo, como o ciclismo, que era desde a infância? Olha, eh, isto parece mentira, mas é verdade. Eu desde que o Jorge Jesus. Eu antes não ligava muito, eu comecei a ligar a futebol mais ou menos a partir de certa idade, 8 9 anos. Desde que o Jorge Jesus foi para o Sporting, eu apoiei sempre o futebol. Foi a partir daí. Foi mais ou menos 2014, 2015. Foi a partir daí que eu comecei a acompanhar futebol a sério. Mesmo. Às vezes as pessoas riem-se com esta minha história, mas é verdade. Jorge Jesus, não sei porquê, mas desde que ele saiu do Benfica para o Sporting, algo surgiu em mim que fiquei logo. Pronto, é agora que eu vou começar a gostar de futebol, é agora que eu vou acompanhar futebol, e foi mesmo. Será que foi a partir daí que o Sporting teve aquele grande impacto na maneira diferente de jogar, depois de tantos treinadores que teve? É verdade, é verdade. O Jorge Jesus quase fez o Sporting campeão. Eu acho que é um dos maiores desgostos que ele tem na sua carreira, é mesmo esse. Eu acho que sim. Teve tão perto. Teve tão perto. Foi mesmo nas últimas jornadas que o Benfica ultrapassou o Sporting. Mas pronto, lá está. Como o ex-presidente disse, mas eu também não quero estar aqui a pôr muita, muito fogo, mas esse campeonato está a ser investigado. Vamos ver. E mesmo também, se não me engano, foi nesse campeonato que o Brian Ruiz falhou aquela bola contra o Benfica. Como é que reagiste como adepto a esse momento? Tirando essa parte do ex-presidente ter dito que esse campeonato está a ser investigado. Mas esse falhanço foi crucial para o título do Benfica. Acreditas que se aquele jogo Porque reparem, tivesse, por exemplo, acabado empatado, o Sporting conseguiria alcançar o primeiro lugar? conseguiria, porque repara, o Sporting perdeu 2 pontos nesse jogo. Dois, três, né? E com esse gol, o Sporting, em vez de 0, conseguia um ponto e o Benfica já não conseguia 3. Portanto, isto iria terminar, se não estou em erro, 86, 88 pontos, tanto Benfica como Sporting. E como o Sporting tinha ganho 3-0 na Luz e ficava empatado 1-1 no estádio de Alvalade, na altura o confronto direto ainda importava, o Sporting ganhava. Claro. Falando então também do Jorge Jesus e dos jogadores que passaram pelo Sporting, quais é que foram aqueles que mais impactaram desde que segues o Sporting? Nani, o meu número favorito é o 17 por causa dele. Foi sempre,
sempre uma referência para mim, o Nani. Bruno Fernandes, nunca me vou esquecer da sua raça, da sua maneira de defender o Sporting. Base Dost, Base Dost, aqui, Silmani, tirando esta segunda vinda, na primeira foi mesmo espetacular. Rui Patrício, malta critica muito Rui Patrício, mas Rui Patrício está no coração. Mathieu, incrível. E agora, o Atas vai ser sempre, pronto, entre outros. E mesmo o Pedro Porro, que ainda há pouco tempo falaste sobre ele no TikTok. O Pedro Porro é incrível. Pedro Porro, no dia que ele sair, os sportinguistas vão todos abaixo. Pedro Porro. Pedro Porro, se eu pudesse escolher um jogador do Sporting, agora, como melhor, era o Pedro Porro. Embora eu não goste muito de escolher um, não gosto, mas se fosse obrigado a escolher um, era o Pedro Porro. E ele que já comentou em alguns vídeos meus, foi espetacular. E esse impacto de jogadores, qual é que foi a tua qual é que foi a tua reação ao primeiro comentário de um jogador num vídeo teu? Foi. Uou, como é que é possível? Não estava nada à espera, porque a primeira vez que ele comentou no vídeo meu foi naquela polémica entre ele e a Margarida Corseiro, em que ele comentou a bater palmas naquilo que ele disse, a defendê-lo. E eu fiquei, uou, e esse vídeo bateu muito. Ele viu o meu vídeo, como é que é possível? Depois ele volta a comentar num segundo vídeo, onde eu falo novamente sobre eu e sobre um apanha-bolas, e ele volta. Eu não tenho palavras, não tenho palavras, foi espetacular mesmo, espetacular. E mesmo já falas do Pedro Porro, e tivemos, por exemplo, aqui um jogador no Sporting que foi o Pote. O Pote teve uma grande forma, mas de repente parece que baixou o rendimento e já nem tantas pessoas falam assim tanto dele em Portugal. O que é que achas que se pode ter passado? Será que foi problemas internos? Será que. O que é que se passou, na tua opinião, sobre o Pote? O que se passou na época de 2020-2021, o Pote, como vocês sabem, a maior parte dos jogos, 80%, 90% dos jogos, jogou sempre a extremo ou ao pé do avançado, que foi o Tiago Tomás, depois mais tarde foi o Paulinho. Pronto. Jogou sempre na frente de ataque. Agora, com a chegada de novos reforços para, eh, para as aulas, não é? O Pote acabou por também não jogar tantas vezes, né, nessas posições, porque ele também não é propriamente um jogador com essas características. Como nós sabemos, o Pote no Famalicão jogou uma temporada inteira a médio centro. E no último jogo com o Braga também jogou a médio centro, como vocês se acompanharam o jogo puderam ver. E acho que isso acabou também por não trazer aquele destaque que ele teve na temporada 2020-2021, onde era gols atrás de gols e foi o melhor marcador do campeonato. Mas agora, para extremos, nós temos o Trincão, temos o Edwards, temos o Pote joga de vez em quando, temos o Rochinha, temos o Giovane, o Arthur, e o Pote não é. E esses todos têm as características para essas posições. O Pote não é mais para estar no meio campo, mas ele se calhar destaca-se mais quando joga à extremo. Ele também já está mais habituado por causa dessa temporada, uma temporada praticamente a jogar aí, e então acho que os sportinguistas sentem falta do Pote como melhor marcador. Então aí o Tiago Tomás, és muito parecido com ele, não é? Dizem que sim, olha, dizem que sim. E a malta toda, os meus amigos todos, chamam-me TT. Pois. Porque eu comecei a ser conhecido mais no TikTok como TT. Era o TT do TikTok, o TT do TikTok. Porquê? Porque era parecido ao Tiago Tomás. Eu, sinceramente, não acho que seja muito parecido, mas se o dizem, quem sou eu, né? As tem parecenças. Pá, tipo, o rosto, pá, os olhos, o cabelo, é muito parecido. Várias pessoas devem dar scroll assim no TikTok, se veem um vídeo teu, se calhar associam logo. Há pessoas que perguntam como é que está o tempo aí na Alemanha e assim. Já falámos também sobre praticares, sobre falares de futebol e vamos perguntar agora se alguma vez já praticaste futebol.
Eu já não foi muito tempo, 3, 4 meses, tive uma equipa de futebol, mas rápido percebi que não era propriamente aquilo que eu queria seguir. Eu sou mais forte um, cá fora, ou seja, a pertencer a uma direção de algum clube, ou mesmo como treinador, do que está propriamente lá dentro. Eu, por acaso, alguns familiares meus, e que a posição que eu mais gosto de jogar é guarda-redes, e daí vem o facto de eu adorar Rui Patrício. Um, Alguns familiares meus diziam-me sempre: tu, como guarda-redes, tens futuro, tu só para estas defesas que tu fazes. Ó. E eu fui experimentar, mas rápido percebi que não, não estava propriamente feliz, digamos assim, a estar a jogar futebol. Mas também um dos meus motivos da minha saída foi o facto de havia 2, 3 colegas que gozavam muito comigo. Gozavam muito comigo, não sei porquê, mas isso também já foi há muito tempo, portanto, estou tranquilo para falar disto. Gozavam muito comigo. E então isso acabou também por mexer um bocadinho com o meu psicológico, e então eu quis sair, e pronto. Mas também já pratiquei outros desportos, atletismo e handball. Quando praticaste futebol, foi na altura em que vivias na zona do Alentejo? Ou seja, viveste até mais ou menos até aos 10 anos no Alentejo, certo? Sim, sim, não, futebol já foi no Algarve. Ah, já foi no Algarve. Pois, é sempre complicado, não é? Quando há más relações com os colegas de equipa, interfere bastante. Ainda Sim, mais quando somos miúdos, não é? sim, sim. Tens mais ou menos uma descendência de família de ciclismo e o ciclismo normalmente ajuda muito na respiração. Como é que isso te ajudou, já que disseste que praticaste atletismo? Isso ajudou-te a conseguires ir longe? Um, Curioso, eu desde que saí do. Aliás, desde que tive Covid, a minha resistência nunca mais foi a mesma. Cheguei a fazer alguns testes de respiração e assim, mas no atletismo eu tinha muita resistência. Tinha mesmo. Eu adorava corridas de resistência, adorava mesmo. E às vezes, mesmo uma corridinha, às vezes faço agora não, não tenho assim tanta resistência, mas tudo vai ao lugar. No atletismo, eu não conheço muito bem sobre o desporto, mas há vários tipos de, como é que eu ia dizer, tipos de distâncias que vocês fazem, não é? Há atletas que são mais tipo de 100 metros ou 40, eu não sei bem. Qual é que era o teu caso? Era um bocado de tudo, como ainda és mais novo? Qual é que era o Em relação típico? a, em relação à corrida, eu cheguei a fazer os centros, mas era de 70 ou 60 metros, já não me recordo muito bem. Eu também a fazer a resistência. Quando éramos novos já era um bocado tudo, mas sim, mas a minha especialidade era as corridas. Ah, e mesmo dentro de. Tinhas praticado o desporto também? Relembro-me já qual era. Pois era Handball, futebol, era handball. atletismo e. Handball. E dentro do handball, quanto tempo é que conseguiste praticar? No handball foram, se não estou em erro, 3 anos. Então ainda ganhaste uma boa experiência. Foi entre que idades? E se nos puderes aqui explicar um pouco ahm, do reconhecimento do handball em Portugal e se acompanhas ainda. O handball acompanho. O handball acompanho, obviamente. Acompanho muito o nosso campeonato. O Sporting é um clube de referência no handball em Portugal. O Porto é o atual campeão. O Benfica, como vocês sabem, ganhou o ano passado a Liga Europa de handball. E portanto é um desporto que eu acompanho, gosto muito de ver. Às vezes, quando nós estamos a ver na televisão, aborrece sempre um bocadinho. Jogar é mais divertido do que ver, é um facto, porque eles andam sempre ali de um lado para o outro, ora ataca um, ora ataca o outro, e é sempre praticamente a mesma coisa. Um,
mas acompanho sim. Joguei 3 anos, se não tenho erro, 3 anos de handball. Cheguei a ser. Foi quando andava no terceiro ciclo, lá numa equipa lá que nós tínhamos lá na escola, mas jogávamos com equipas de fora. Um, Cheguei no nosso segundo ano, se não estou em erro, fomos vice-campeões. Um, e depois, no ano seguinte, estávamos em primeiro, preparadíssimos para irmos jogar a Braga os campeonatos nacionais e de repente chega o Covid e pronto, acaba tudo. E foi aí que parou a tua carreira no handball? Foi mesmo nessa altura do Covid? Sim, sim. Sim, outra coisa, nós chegámos a ter uma pessoa do Sporting que foi lá e convidou alguns a ir. Eu fui um deles. Eu não cheguei a ir, alguns foram e ficaram na equipe do Sporting. Não sei, por acaso não sei se continuou, mas sei que alguns foram e ficaram lá na equipa. Sei que tens ocupação no TikTok, mas também agora já que paraste com o handball, já tiveste alguma ideia de voltar por acaso a praticar novamente? O handball, Sim. não. Não sei porquê, mas não ganha aquela motivação, percebem? Isso pode ser mau, não ganhar essa motivação pode ser mau, e os médicos aconselham-nos, nós somos assim, ainda pronto, ainda não somos assim, quando somos jovens, né, aconselham-nos a fazer desporto, para sermos mais ativos, mas não sei porquê, ainda não ganhei essa motivação a 100%. Talvez o Covid tenha desmotivado e mesmo a paragem. Mas esse convite ao Sporting não te motiva, por vezes, a voltar, se calhar? Deixaste-me assim um bocadinho a pensar. Ahm, não, não. Claro, não. Me estavas a falar de aconselharem-nos a fazer atividade física enquanto somos jovens, pronto, é aconselhado pelos médicos e etc. Isso sempre a pessoa pode fazer por si própria também, não é? Não é? Quer dizer que não faça desporto que não vai ser saudável. Pode fazer por si Sim, própria ou fazer ginásio, qualquer coisa. Tipo, atualmente, sim, eu o que é que estás mais assim direcionado? atualmente, Sim, atualmente não praticas nenhum desporto atualmente, não? não. Atualmente não. Não, nem penso nisso, para ser sincero. Nem penso nisso, para ser sincero. É sempre bom, é verdade, mas quem sabe o dia da manhã, não é? Pois, claro, normal. Ah, agora, voltando para o assunto do TikTok, também é uma coisa que gostamos sempre de perguntar aos nossos convidados. Costumas passar muito tempo no TikTok a responder às pessoas ou não costumas perder tanto tempo assim nisso? Fazes mais os vídeos e dizes o que tens a dizer? Eu gosto muito de responder. Eu gosto muito de responder às pessoas porque eu acho que isso também, um, o contacto, mesmo não seja pessoalmente, assim, mesmo fisicamente, não é? Um, com as pessoas é sempre bom também para nós termos uma comunicação com elas, para elas também se sentirem que têm a liberdade de expressão e também de certa forma também não pensarem, este não responde, também nunca mais comento e a partir daí perdermos mais um seguidor, acho que não vale a pena, acho que é sempre importante nós conversarmos com quem nos segue, para eles também sentirem que são valorizados por nós. Eu, por exemplo, no Instagram, cada vez que recebo mensagem de pessoas que me seguem no TikTok, de fãs, é raro, e eu não gosto de deixar as pessoas terem resposta. Não gosto. Eu respondo sempre, 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 sempre. Agora no último vídeo do TikTok, ainda tenho que ir ver os comentários que ainda não vi para responder. E fiz o vídeo ontem.
E a nível de pessoas que comentam nos vídeos, costumas gostar mais dos comentários dos portugueses ou maioritariamente dos brasileiros? Quais é que são mais criativos a nível de comentários? Olha, os mais criativos. hum, epá, os mais criativos, se calhar por eu ver mais os portugueses comentar, se calhar são os portugueses. Os brasileiros aparecem de vez em quando a comentar um outro vídeo, quando nós estamos assim no assunto do campeonato do mundo. eh, Pronto, vem comentar, eh, quase todos em grupo. E o brasileiro é mais aquela, em termos de criatividade, é mais aquela coisa de onde é que está o campeonato do mundo do Cristiano Ronaldo? Nós temos 5, vocês têm 0. E os portugueses é mais sobre o Sporting é pequeno, como é que vocês são sportinguistas, como é que é possível. E pronto, os portugueses não são do Sporting. Agora, portugueses que são do Sporting, é aquela. Dos meus vídeos é aquela emoção tremenda. Sporting, grande sportinguista, eu sou do Sporting como tu, adorava ser como tu, mas graças a Deus eu tenho muitos benfiquistas e muitos portistas e recebo mensagens deles no Instagram que gostam de me assistir, gostam de ver os meus vídeos e acho que isso é muito bom, porque nem todas as pessoas que fazem vídeos por TikTok, ou todas, recebem esse, digamos, esse carinho também de adeptos rivais. E eu acho que comigo ia ser muito difícil, mas está a ser fácil para algumas pessoas. E mesmo a nível de seres do Sporting e de falares muito dos comentários, de perguntarem porque é que és do Sporting ou isto ou aquilo, hum, esse vindo do Sporting que falas tanto, veio porquê? Assim, desde pequenino, alguma tendência da família ou foi mesmo de ti? Olha, boa pergunta. A minha família toda, praticamente, é toda benfiquista. Praticamente. Se formos fazer de 0 a 100, temos se calhar 80% benfiquistas. Depois tenho a minha avó, que é portista, é a única portista, é a única. Depois o meu avô, a minha prima minha prima direta mais velha, que é sportinguista, o meu avô também, a minha tia mais nova que é sportinguista, e eu também, como tive 10 anos aqui no Alentejo e como também convivi muito com o meu avô, com a minha tia mais nova, com os meus primos mais diretos, se calhar, principalmente a minha prima direta mais velha, prima irmã, se calhar vem muito também daí. Mas principalmente com a minha tia mais nova, acho que esse portuguesismo, sinceramente, vem daí. Eu não encontro uma resposta possível, mas acho que sim. E mesmo talvez por parte da família, da maioria ser benfiquista, acaba por demonstrar ainda mais, e mesmo aos teus fãs do TikTok, que és mesmo de amor à camisola e que dás garra por tudo. Porque mesmo com a maior parte da família benfiquista, continuas a lutar e continuas a dar tudo. Exatamente. Às vezes, quando há assim umas boquinhas ou outras que eles mandam para mim, mas também às vezes respondo, outras vezes não respondo. É conforme o meu estado nesse dia. E, Depende, quando o Sporting perde, epá, aí se calhar vou ter que responder. Para defender o meu clube, estou lá sempre. e mesmo vivendo aí na zona do Farense, como é que consegues ir ver jogos ao estado de Alvalade? E se vais lá com muita frequência ou é mais difícil? Olha, é difícil ir lá com muita frequência, porque como não moro propriamente perto, não é? É difícil, mas tento ir sempre ver quando posso e quando me vem à cabeça, olha, gostaria de ver um jogo de Sporting, vou, começo a ver assim datas possíveis, então combino com um familiar ou alguns familiares e combinamos esse dia e vamos. Em 2022, aliás, nesta temporada já fui duas ou três vezes ao lado, acho que foi duas, sim.
Ainda assim consegues ir, olha, que já é bom ir assim umas Sim, vezes. sim, sim, Yeah, para quem vive assim sim, na sim, zona do sul do país, ainda é bem longe. exato. E aí na tua Eu digo zona? sempre, espera, eu digo sempre, se eu morasse ali na margem sul, garantidamente todos os meses apanhava o meu Alvalade. Até tinhas o cartão. Ah, espera, és sócio do Sporting? Pronto, ou se estivesses mesmo mais perto do estádio, com certeza serias sócio do Sporting. Agora não sei se és. Sou sócio do Sporting, sim senhor, Ah, desde 8 de janeiro, desde 8 de janeiro de 2019, vai fazer agora em 2023, 4 anos, né? Estou bem, né? 4 anos. estás bem de contas, exato. É isso, 4 anos. Quatro, 4 anos que sou sócio do Sporting. Foi uma prenda de aniversário da minha mãe, que eu faço anos dia 6. O cartão chegou dia 8. E pronto. E não tem, e olha, não tem game box também. Porque é que eu ia ter game box depois Pois, não vou lá, né? claro. Acho que não faz sentido. Mas traz muitas vantagens. O cartão de sócio traz muitas vantagens. Queres-nos falar dessas vantagens? Por exemplo, eh, quando compras um bilhete para ir para. Olha, vou dar o exemplo do último jogo, que oferece. No último jogo que oferece, eu paguei 5, sou sócio, e o familiar que foi comigo, que não é sócio, pagou 20. Isto é uma vantagem. Outra vantagem é nas compras da, da loja verde. Por exemplo, alguém que não é sócio paga 59,99, eu se calhar pago 35,99, por exemplo. Pois. Realmente é uma grande diferença. Essa, sim, são grandes diferenças. E a não ser, mesmo a nível de preços, há mais alguma vantagem que dá a ser sócio do Sporting? Ahm, eh, Agora, não falando por mim, mas para quem tem Game Box, só consegue quem é sócio. É outra vantagem. Ui, então precisas ser sócio e depois é que consegues ter a Gamebox também. Exatamente, sim. Ok. Ahm, Ah, sim, porque isso da Gamebox é algo para. Eu não sei bem como é que funciona ao certo, mas sei que facilita ir aos jogos que quiseres, não é? Facilita entre aspas, seja monetariamente, acho eu. Sim, depende. Aquilo depende também muito do tipo de Game Box que tu compras, porque se não estou em erro, há várias. Há uma que é 350 por mês, se não estou em erro. Não percebo muito disso, porque eu também nunca estudei muito essa questão da Game Box. Depois é 17 jogos, numa temporada dá para ver 17 jogos em Alvalade, 10 no pavilhão, pronto, varia muito. Pois. Ah, e na tua zona, assim, na zona do sul do país, costumas ir ver alguns jogos de futebol ou não te interessa tanto? Um, já cheguei a ver alguns jogos do Farense. Nesta temporada ainda só fui um jogo com o Covilhã, logo no início da temporada. E também não vou assim muito. Não é porque não queira, é mesmo porque não. Epá, Não calha. não calha, sim. e falando em sócio do Sporting, como sócio do Sporting, o que é que achas que o Sporting poderia melhorar ou se não precisa de melhorias? Atualmente o que o Sporting precisa de melhorar é. Olha, é uma coisa que eu reparo muito que alguns adeptos pedem no TikTok. Acabarem com as cotas. Não, mas pronto, isso das cotas, muitos adeptos pedem que o Sporting deixe de pedir cotas. Mas se repararem bem, não é só o Sporting, né? Se todos os clubes, um, a maior parte deles, pede sempre uma cota para quem é sócio, né? Mas, voltando aqui um bocadinho atrás, isto agora tem mais a ver com o presidente. Melhorar, tentar entrar num acordo a 100% com os clubes. Porque se o presidente fizer uma sondagem a todos os sócios e não sócios do Sporting, eu digo aqui com toda a certeza que mais de 80% dos sportinguistas em Portugal, e não só, vão votar a favor das cláusulas.
E mesmo falando agora da presidência, o que é que achas desde que Frederico Varandas entrou na presidência? O que é que melhorou e o que é que faltava desde a entrada dele? Também falamos dele, Sr. Presidente, que é alguém que, conforme foi fazendo o seu trabalho, foi ganhando o meu respeito. Não tenho medo de dizer, é verdade. Na altura em que ele se candidatou, eu sabia quem é que eu era, porque eu era médico do Sporting. Um, eu apoiei-o. Apoiei. Na altura que ele se candidatou. Depois chegaram a vir mais candidatos e eu fiquei indeciso entre João Benedito, um ex-guarda-redes de futsal do Sport, e Frederico Varandas. E disse assim para mim: ganha de um, ganha do outro, para mim é bem diferente. Desde que ganhem dos dois, eu vou gostar. Ganhou o Frederico Varandas. O Frederico Varandas é um presidente do Sporting que ficará sempre na história. As pessoas acham que não, mas Frederico Varandas será sempre lembrado como um presidente que prometeu que ia fazer do Sporting campeão e fez. Frederico Varandas, em 2018, disse: sei que um dia vou fazer do Sporting campeão. E se não se recordem, deu até 2022 para isso acontecer, que era o final do seu mandato. Em 2021, o Sporting foi campeão. Frederico Varandas disse que só Mateus Nunes ia pagar Ruben Amorim. Mateus Nunes pagou 3 vezes Ruben Amorim. Frederico Varandas prometeu uma nova academia do Sporting. Em 5 meses, o Sporting tem uma nova academia na região autónoma da Madeira. Frederico Varandas, nos últimos 2 anos, apresentou os melhores resultados. Os resultados do Sporting, a nível financeiro, apresentam resultados positivos. Este ano, tivemos o melhor resultado sempre, a nível financeiro. Frederico Varandas pagou 10 milhões por um treinador quando ninguém acreditava nele. E não sei se vocês forem ver uma entrevista que deu ao SIC depois do Sporting ser campeão, Frederico Varandas diz nessa entrevista que pediu a demissão quando contratou o Ruben Amorim, mas que a restante direção não quis que ele saísse. Ele ficou, mais tarde se veio a confirmar, quem tinha razão era Frederico Varandas. Frederico Varandas trouxe felizmente, e acho que as pessoas, quando falam de Frederico Varandas, falam muito dos aspectos negativos, muito do passado, daquela questão de hora despedir treinador, hora contratava treinador. Mas ficamos agora, no presente, no futuro, porque é verdade, Frederico Varandas, isso é verdade, Frederico Varandas despediu o José Peseiro, contratou o Silas. Eu ainda me pergunto porque é que Silas veio para o Sporting, por amor de Deus. Tenho muito respeito por Silas, mas não acho que seja treinador nem para Sporting, nem para Benfica, nem para Porto, nem para Braga, nem para Guimarães, abaixo disso, com muito respeito. Vitória Sport Clube, peço desculpa aos adeptos de Guimarães. Vitória Sport Clube, fico sempre aqui um bocadinho baralhado. Mas pronto, eu olho muito para estes aspectos de Frederico Varandas. Acho que são os aspectos cruciais na presidência dele, que é o conseguir fazer do Sport estável, estabilizados com o Ruben Amorim, com os nossos resultados financeiramente super estáveis. E acho que esses futsal, onde também estamos super seguros, e no handball estamos a fazer o nosso caminho, no hockey estamos a fazer o nosso caminho, no basquetebol estamos a fazer o nosso caminho, e desportos adaptados, o Sporting, se não me engano, é o clube com mais representação nesses esportes, onde temos dezenas de medalhas olímpicas. Estamos muito bem, entre outros. E mesmo falando então do facto do Sporting ter sido campeão, quando o Frederico Varandas trouxe Ruben Amorim, acreditavas que o Sporting pudesse ser campeão? Quando quando começou a sair as notícias de Ruben Amorim, possível treinador do Sporting vai entrar em loucura e pagar 10 milhões por Ruben Amorim, na altura de ser o treinador mais caro, agora já não, vai para aí o 6º ou 7º. Eu estava encantado com o trabalho de Ruben Amorim do Braga, porque eu fiquei a pensar como é que é possível estar na equipa B do Braga, faz 11 jogos na equipa B do Braga, 11, acho que era a equipa B, sim, ganha 10 em 11, se não estou em erro, foi 11 para mais, pronto. Achei
sei que só não ganhou um ou dois jogos, em tão poucos jogos na equipa B do Braga. E quando eu assumo o Braga, eu fiquei, ok, vamos ver. 7-1 no primeiro jogo. Ganha. Ele só perde nas competições europeias. O Braga, ele só perdeu nas competições europeias. E quando se começa a falar, eu pensei, ok, Ruben Amorim. Se ele faz isto no Braga, é capaz de fazer isto no Sporting. Vamos ver. Mas atenção, como todos os sportinguistas, as dúvidas eram muitas. Atenção, não estou a dizer aqui que eu acreditava 100% que eu ia estava a fazer igual no Sporting. Estaria não teria a ser verdadeiro comigo próprio. Fiquei um bocadinho, ok. Quero que o Sporting me contrate. Contratou e eu fiquei. Agora que já é nosso, espero que corra tudo bem. O primeiro objetivo falhou. O primeiro objetivo. O primeiro objetivo que eu tive nas últimas 10 jornadas da época 10, 19, 20, foi ele que teve como treinador do Sporting. Ele falhou o terceiro lugar, o Braga. Quando nós perdemos com os últimos 3 jogos do campeonato, onde tivemos o azar de defrontar Porto e Benfica, perdemos esses 2 jogos e eu fiquei a pensar. Ou no Braga ganha Porto e Benfica e no Sporting não ganha. Também só chegou agora, vamos ver na próxima temporada como é que corre. Começa a próxima temporada, perdemos 4-1 com uma equipa da Áustria. Bom, aí o drama estava. Depois começa o campeonato. Outra coisa. Eu nunca disse isto a ninguém, mas eu fiquei contente com a eliminação do Sporting na Liga Europa nesse ano. Porque eu pensei assim. Quer dizer, eu pensei assim, nós andamos sempre nas competições europeias. Por vezes, num ano ou outro, até fazemos um bom registro nas competições europeias e não ganhamos o campeonato. Agora somos eliminados, vamos ganhar o campeonato. Ou vamos tentar lutar por isso. E a verdade é que ganhamos. Fiquei muito contente. Ruben Amorim, a partir do momento que o Ruben Amorim ganha o Benfica no estádio do José Alvalade, o Sporting ganha, o Ruben Amorim ficou no meu coração. Sempre. Com aquele gol, vocês como são benfiquistas, com aquele gol aos 90 minutos. Já me lembro, sim. Sim. E quem não acreditava era um jogador, nessa altura ainda era um jogador que não era assim tão conhecido e marcar aquele gol foi o que o fez transcender. É verdade. O Mateus Nunes também está sempre no coração dos sportinguistas, obviamente. E depois o Sporting, já com o Sporting campeão, perdemos 4-3 pelo Benfica e tivemos a perder 3-0. E é mesmo. E qual foi a tua reação, mesmo passados tantos anos, sem o Sporting ser campeão? Isso é uma coisa que é preciso mesmo muito amor à camisola. Deve ter sido as melhores sensações de sempre. Conta-nos como é que foi esse dia, depois do apito final. Esse dia foi de emoção. Foi de emoção tremenda. Eu não consigo sequer explicar. Foi brutal. Foi mesmo brutal. Ainda para mais, quem marcou o gol do título foi um jogador que é tantas vezes criticado, Paulinho. E foi, não consigo explicar. Foi mesmo. Ainda hoje me lembro desse dia. Fico a pensar, se calhar este ano nós vamos. O Sporting não desistiu. O Sporting não desistiu ainda este ano de lutar para ser campeão. Mas está mais difícil. Para o ano, vamos, com o Ruben Amorim, eu acredito que a renovação de traz garantia pelo menos mais um ano. Posso estar enganado. Mas para o ano, tentar repetir este grande feito, sermos campeões. E o ano passado só não fomos campeões por diversas circunstâncias, mas também não vale a pena estar a falar. Quem foi campeão, de facto, fez grandes jogos, é verdade, mas quando jogaram com o Sporting, principalmente no Dragão, aquilo foi uma. Pronto. Mérito, por parte.
Entre aspas. Agora falando no momento, acho que dos mais marcantes, negativamente, desde que acompanhas o Sporting, é assim, negativamente no sentido de uma coisa macabra que não estava-se à espera. Foi aquele ataque em Alcochete, se não me engano, pela Claque Juveléu, não sei muito bem ao certo, mas em que atingiram o Sim, por vários Bastos, adeptos, pronto. entre outros, estava lá montes de pessoas à volta e quiseram provocar um desastre total no futebol português. É Lembras-te dessa verdade. altura? Lembro-me, como se fosse hoje. Como se fosse hoje. A altura Estás de a Jorge ver tu, Jesus. é verdade, estás a ver tu acordares de manhã e a primeira notícia que vês é que o teu clube está a ser destruído. É chocante. Não permitiu ser vice-campeões na altura, pronto, um gol sofrido, mal sofrido. Nós só precisávamos do empate, se não estou em erro. E o Rui Patrício, infelizmente, teve aquela infelicidade de sofrer um gol que não se estava à espera. Ver aqueles indivíduos que para mim não são adeptos do Sporting, não são. Ver aqueles indivíduos fazer o que fizeram ao clube que eles dizem que é o clube do coração deles, é no mínimo horrível. Agredirem jogadores, quem é que faz isso? Quem é que é o, a pessoa que é capaz de fazer uma maldade dessas? Como é que é possível combinarem um ataque à academia do seu próprio clube? Isso cabe na cabeça de alguém? Não, não cabe. Não cabe. E depois ainda vêm pessoas que tiveram na altura, como eu já vi em um programa de televisão, que estão em prisão domiciliária, pelo menos um ex-líder de uma parte, tentarem defender-se. Agora já é tarde. São raros os sportinguistas que o vão defender. Há aqui uma dúvida que eu tenho. Eu continuo a ter. Afinal, quem foi o verdadeiro mandatário deste ataque? Porque fala-se muito Bruno de Carvalho, mas depois Bruno de Carvalho, afinal é o Ibado, e depois já não se sabe se é Bruno de Carvalho, se não é Bruno de Carvalho. Pronto, o que se fala mais é que foi Bruno de Carvalho. Pronto, de facto, ele tem uma personalidade muito forte e quando está profundamente irritado, leva tudo à frente. É verdade, nós sabíamos as vezes que ele tentava arranjar confusão. Aquela polémica com o presidente do Oroca, por exemplo. Um, mas como eu vivi isso, tinha vergonha. Na altura, fiquei muito envergonhado mesmo. Foi muito mal ouvir tudo aquilo que eu ouvi na televisão de alguns comentadores desportivos que hoje ainda se mantêm a comentar programas de televisão. E agora parece que o Sporting já é mil maravilhas. Mas na altura, quando o Sporting precisava, o Sporting nunca mais ia ser o que era. Portanto, a verdade é que o Frederico Varandas entrou lá, primeiro ano, 2 anos não foi fácil, as coisas com calma foram lá, e eu, isto é bom realçar, é que o Frederico Varandas teve inúmeras oportunidades para se demitir do Sporting, por a pressão ser enorme, mas ficou lá. Foi difícil, Acho que é bom realçar. foi difícil, mas o Sporting finalmente, e é bom, está em boa forma e isso é bom para a competitividade mesmo da Liga Portuguesa. Agora vamos então, já para terminar aqui o nosso podcast, vamos fazer a pergunta que fazemos sempre em todos os podcasts. A pergunta é sobre o racismo. Nós perguntamos sempre qual é a opinião do convidado sobre o racismo. O que é que pensas? Achas que é um assunto ainda pertinente hoje em dia? Fala sobre isso. Bem, o racismo, claro que é um assunto pertinente nos dias de hoje, porque ainda existe muito preconceito em algumas pessoas. Sei que muitas das vezes o facto de as pessoas
Bem, primeiro destacar aqui um aspecto que eu acho importante, que é o racismo vem do passado, como vocês todos sabem. Isto não é algo de agora. As pessoas mais, mais idosas, muitas ainda apresentam sinais de serem racistas. Uhum. E depois, conforme isso vai, isso vai passando de geração em geração, se os valores assim forem transmitidos dessa forma. E às vezes eu fico-me a perguntar porque é que há jovens mesmo, de hoje em dia, que têm comentários racistas para com outras pessoas. Porque isso não vem deles. Isso tem que ver de alguém, dos pais. Tem que vir dos pais, porque são os valores que são transmitidos. São valores que são transmitidos. E acho que isso é um bocado, sinceramente, doentio. Doentio. Porque quando uma pessoa usa comentários racistas e ainda acha que isso é absolutamente normal, sem querer reconhecer que está errado, algo está mal. Porque se acham preconceito certas e determinadas coisas, porque é que também não consideram racismo preconceito? Essas pessoas que o fazem. Se acham preconceituoso, se acham preconceituoso alguém que. Gosto de dar aqui um exemplo. Se acham preconceituoso alguém que, que vem, que de tom pele mais escura, estar a trabalhar num sítio com grande reconhecimento, porque é que não pensam duas vezes e ficam a pensar, mas porque é que ela não tem o mesmo direito que eu? Porque é que ela, por ter um tom de pele mais escuro que eu, não pode estar ali quando tens tudo para estar ali, trabalhou para estar ali e lutou para estar ali dignamente? E eu, como já fui alvo de. Eu não vou dizer que fui assim excesso, assim, frequentemente, com muita pressão, já fui alvo de racismo de um irmão de um jogador de futebol, não vou ter nomes, deixa-me triste e é um tema quando se fala, sinceramente, eu fico muito, por vezes muito parado em responder. Às vezes fico muito parado em responder porque não consigo sequer verbalizar, não consigo. Fico muito encravado, digamos assim, porque eu já passaram alguns anos, mas o facto de eu ainda hoje sentir alguma dor dessa, ter alguma dor por ter sido alvo de um pouco de racismo, deixa-me a pensar que se calhar é algo que ainda não estou 100% recuperado, se é que me faço entender. Mas pronto, o racismo sim é um assunto pertinente ainda nos dias de hoje e acho que todos unidos e todos a pedir aquela pergunta de que se nós somos assim, é porque somos assim. A outra pessoa é assim, é porque é assim. Somos todos iguais, somos todos seres humanos, todos temos os mesmos direitos, todos votamos para termos os mesmos direitos nos dias de hoje e não é aquele nem aquela que nos vai impedir de ser como somos e de lutar para aquilo que queremos. Este assunto de racismo, e explicaste muito bem, é um assunto pertinente e por isso mesmo é que exaltamos aqui sempre em todos os convidados e agradecemos bastante por teres vindo. Foi um magnífico Obrigado. podcast e ter-te aqui e principalmente que, já que falaste nisto do racismo, existe sempre aquela coisa de se vai-se falar de futebol tem que se falar de todo, mas aqui não existe isso. Aqui houve uma coisa que foi, em Portugal também precisam de saber de alguém que é dignamente focado num clube, que neste caso é o Sporting, e que consegue mostrar a Portugal inteiro o que é que o Sporting é
e o que é que pode trazer se as pessoas tomarem um pouco mais de atenção. E isto foi muito importante porque não só os sportinguistas merecem ver isto, como também benfiquistas e portistas merecem saber o que é o Sporting de verdade, principalmente depois de termos aqui Tiago Tavares. Foi muito bom ter-te aqui, Tiago. Foi um prazer. Muito bom falar contigo. Obrigado. O prazer foi todo meu. Obrigado.